E um repórter com síndrome rara diz que recuperou a voz com oração e voltou para o ar, voltou para suas atividades. O trabalho voltou à rotina do experiente jornalista Arnaldo Duran, que em 2015 descobriu ser portador da Síndrome de Machado-Joseph, também conhecida como ataxia, doença rara e incurável que afeta os movimentos do corpo. O repórter chegou a perder o controle da fala, mas diz ter recuperado a voz após uma oração. Abre aspas. Quem tem ataxia não consegue pronunciar as palavras, é muito difícil. Falei uma oração para Deus. Agradeci por tanto tempo que usei a voz que Ele tinha me dado. E é sua, pode pegar de volta, Senhor. Falei como se estivesse conversando com Ele. Uma semana depois, voltei a falar, conta o jornalista que diz crer na fé sem religiões. Ao perceber que conseguia falar normalmente, voltou a dar expediente na Record, onde ele trabalha há 12 anos. Duran, que chegou a pensar em aposentadoria após quase 50 anos de carreira, quando começou ainda adolescente, e comemora ter voltado ao ar. Prestes a completar 61 anos, ele compartilha a evolução da Síndrome de Machado-Joseph em sua página no Facebook. Ele acredita ter a responsabilidade de transmitir mensagens positivas para o público que reza por sua recuperação. Edson, primeiramente aí é possível crer na fé sem religiões, conforme aí o relato do Arnaldo Duran? Eu acho que é possível e tem muita gente que tem muito mais fé do que os religiosos. O problema das religiões é a forma como elas apresentam Deus, né? Muitas delas colocam Deus impositivo, um Deus que castiga, um Deus que condena, um Deus que te persegue, vamos assim dizer, que você não pode errar, você não pode ter... E o ser humano erra, tá certo? O ser humano tem a vida comum, né? É imperfeito. Né? Então, o que acontece? As religiões, ao apresentarem Deus dessa forma, mais afasta as pessoas do que as congrega, né? Então, tem muitas pessoas que são religiosas, que têm religiosidade, mas não estão nas religiões. O que é ter religiosidade e não estar nas religiões? É você acreditar realmente na existência de um Deus, né? Ou acreditar na existência de um ser superior, que tem aí uma inteligência suprema, ou que nos acompanha, ou que nos possibilita a vida, o Criador em si, né? Sem estar atrelado a uma determinada religião. Então, sim, tem muitas pessoas que têm fé sem estar presente nas religiões. Agora, essa questão que ele disse, né? Depois de uma oração ele conseguiu recuperar a voz. Isso é muito comum, né, para algumas pessoas, essa velocidade, né, de estar com uma doença ou com alguma dificuldade, de repente ali se conectando com o mais alto, consegue ter ali uma benesse, né, uma recuperação, enfim. O caso dele aí é interessante, né? Não sei se você... Primeiro, essa doença aí, como é que chama a doença? Doença de Machado-Joseph. Provavelmente deve ser o nome do... o cara que descobriu, né? Então, veja, é uma doença que, segundo o que fala aí, ela é rara, incurável. Então já mostra que não é bem incurável, né? Se ele conseguiu recuperar a voz, significa que a doença não é que ela é incurável, talvez ela seja desconhecida mesmo, né? Os efeitos dela, ou as causas, ou a forma como se trata. Então, isso é interessante. O outro ponto é que, na verdade, não sei se você percebeu a forma como ele se colocou para Deus de uma forma conformada. Inclusive, ó, pode usar a voz, então, já que eu já usei ela tanto, então agradeço por você ter me dado, pode usar ela de volta e tal. Ou seja, ele se conformou. Ele estava ali se entregando de alguma forma, dizendo, olha, eu estou satisfeito com tudo e tal. Então, o que aconteceu, na verdade, com ele? Ele relaxou, né? Ele aceitou, que a fé tem a ver com isso também, a aceitação. E, consequentemente, o próprio mental dele ajudou, né, a recuperar a voz. Recuperação. Olha que interessante. Então, a gente vai ter alguns aprendizados aqui. Eu costumo ver essas questões, Cláudio, de uma forma um pouco diferente. Primeiro, a pessoa se curou pela fé, mas aí a gente tem que entender o seguinte, o que é que levou a pessoa a ter a doença? Esse é um ponto que a gente tem que analisar. Por que as pessoas adoecem? Quer dizer, por que umas adoecem e outras não? Por que umas se curam e outras não?
Essa questão, ela não está simplesmente no acaso. Ela não é uma roleta, não é uma coisa de sorte. Sim. Ah, esse teve sorte, aquele não teve. Tem a ver com o espírito em si, tem a ver com a missão dele, tem a ver com a necessidade dele, tem a ver com o íntimo dele, da forma como ele aceita as coisas, da forma como ele vive a sua vida, dessa questão das crenças que ele tem. Então, a gente pegando o exemplo aí do Duran, é Duran o nome dele? Arnaldo Duran. A gente pegando o exemplo dele, nós vamos ver que, na verdade, ele viveu com isso durante muito tempo, quer dizer, viveu sem isso durante muito tempo, depois ele adquiriu essa doença. Aí, na sequência, ele deve ter sofrido aí as consequências disso, quer dizer, ele não deve ter aceitado muito bem, deve ter se revoltado, deve ter... Porque, afinal de contas, ele era um repórter, né? Ele dependia da voz, tá certo? Para sobreviver. E aí depois, quando chegou um momento onde ele se relaxou realmente, onde ele aceitou e ele se entregou, né? Olha, entrego para você aí minha voz. Uma semana depois voltou. Quer dizer, então, o que é que explica isso, se não a questão da fé e a questão das necessidades de cada um? Tá certo? Então, eu costumo olhar o seguinte, por que a pessoa adoece? As questões, a gente inclusive vai tratar de dor também mais para frente, né? Aqui no programa. Então, as questões depende da necessidade do espírito, do aprendizado dele, da missão que ele está tendo, do caminho que ele escolheu. Existe lá no Livro dos Espíritos aquela questão da gente enfrentar as situações, né? As causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Você sabe que existe isso lá no Livro dos Espíritos, que trata bem esse item, né? Então, nós vamos ver que tem espíritos que eles reencarnam com uma determinada missão ou com uma determinada necessidade reencarnatória, ou seja, um programa que ele criou, tá certo? De acordo com a sua necessidade. Aí ele vem e ele começa a vivenciar as coisas na Terra e, de repente, ele começa a se desviar do caminho. Um caminho que, teoricamente, para a vida física é bom, mas que para a vida espiritual, ou seja, para ele como espírito, como aprendizado, como desenvolvimento, não é bom. Entendi. Como ele está se desviando, alguma coisa começa a acontecer para fazê-lo voltar ao ao programa. O programa original. Isso, e é onde vem o sofrimento, vem a dor, vem uma doença qualquer, que faz a pessoa parar as questões materiais, aquilo que ele está se dedicando, para se dedicar a um outro tipo de atividade mental, de reestruturação mental, ou até mesmo de aceitação das coisas e tal. Por exemplo, o cara era para ser médium, e aí ele abre um bar. Nossa, é o extremo, né? Se desviou lá da missão dele e foi para outro campo. Foi para outro campo. Isso acontece muito, tá certo? Então, normalmente... Lógico, a gente vai falar assim, poxa, quer dizer que uma vez que o cara estabeleceu isso para ele não pode mudar? A gente tem o livre-arbítrio para decidir isso, tá certo? Sim. Tudo vai depender da necessidade mesmo do espírito. Isso que eu estou querendo, que a gente tem que entender. Tem pessoas que, ao mudar, vão seguir com aquilo, porque ele chegou à conclusão que aquela necessidade dele não é tão premente assim, e tem aqueles que vão precisar mudar mesmo. Aí vem essas questões que a gente está falando, vem uma dor qualquer que faz a pessoa se redirecionar, se requestionar, por exemplo, uma série de coisas. Não é um castigo, é uma situação para ele se tocar e falar, ó, ali é o melhor. Às vezes até a pedido dele. Vamos pegar esse exemplo que você falou. Legal. Vamos pegar esse exemplo que você falou do médium que comprou um bar, sei lá. Comprou um bar, por exemplo, vai. Imagine que ele, ao descobre, né, que não é bem aquilo que ele queria, então, toda noite a gente não sai do corpo, a gente não dorme e não sai do corpo. Nós somos espíritos, nós fazemos isso. Então, nós somos retroalimentados no plano espiritual das nossas necessidades espirituais. Por que o espírito sai do corpo? Porque é para continuar vivendo na matéria? Essa é uma questão. Não, sai do corpo porque ele precisa estar no plano espiritual, que é a realidade dele. Nós somos, na verdade, espíritos vivendo num corpo. É como para pegar um pouco de oxigênio. Isso, é mais ou menos isso. É preciso respirar, é preciso que o espírito saia dessa coisa para ele poder voltar para a sua realidade. Lá, de posse dessa realidade, ele pode alimentar ou continuar com o bar, ou alimentar, mudar o seu padrão. Ou seja, não, eu não quero continuar com o bar e tal. Então aí,
se reprograma para fazer algumas coisas. De repente vem uma doença nele lá, aí ele vai procurar uma casa espírita, por exemplo, para se curar, e ali ele reprograma o seu mental, desiste do bar e se integra, por exemplo, a uma causa espírita, a trabalhar e tal. Ou seja, a vida do cara mudou. Mas o que é que fez a vida dele mudar? Não foi o acaso. É isso que a gente está querendo dizer. Existe todo um programa, existe toda uma necessidade do próprio espírito, tá certo? A gente pode mudar algumas coisas, mas aquilo que é o eixo central da nossa evolução como indivíduo, em algum momento isso vai vir como uma espécie ali, precisa retomar esse lado aqui. Os espíritos dizem que fatalidade, né, ela é assim, é o momento de nascer, é o momento de morrer. Isso aí já está pré-programado e o resto é um programa e você pode ir se desviando dele, você vai se readequando a ele de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu aprendizado. E é importante a gente entender que existe essa retroalimentação diária, ou melhor, noturna, né? O diário que eu falo é todo dia, mas é à noite que o espírito se reestabelece ali, ele se reabastece, né, das suas necessidades espirituais. É onde ele se reprograma, inclusive. Ainda bem, né? A gente vai para o intervalo, mas vou deixar Edson, a Cris Souza, aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior, diz o seguinte: falando em fé, como fazer para se obter fé? Perdi totalmente o pouco que tinha. Bom, Cris, primeiro, eu não acredito que você perdeu a fé, senão você não estaria assistindo o programa, né, e não estaria fazendo essa pergunta. Quer dizer, então, existe fé em você. A grande questão é que tipo de fé você está procurando. Se é uma fé religiosa, né, talvez você tenha que mudar a sua religião. Talvez você tenha que mudar a forma como você enxerga a religião também. Agora, se você está falando em fé em você mesmo, de trabalhar, de acreditar, de buscar as coisas, de seguir adiante, isso aí, você não precisa de religião nenhuma para ter. Basta você se reposicionar, você reacreditar em você mesmo, tá certo? Então, um conselho que eu queria te dar é o seguinte: você tem que mudar o seu padrão mental, primeira coisa. Buscar aí uma outra alternativa, né? Eu não sei se você frequenta ou não uma casa espírita, e aí vai o meu convite. Eu não sei também que cidade você está, mas o convite é que você procure uma instituição espírita, que você, se não tiver condições de procurar uma instituição espírita, que pelo menos consiga ler o Livro dos Espíritos, que vai poder te ajudar a reposicionar-se mentalmente, e não se preocupar só com essa questão da fé religiosa em si, porque isso não traz muita coisa, não. Não sei se você pegou o começo aqui que a gente estava falando. O próprio o Duran aí, que era o repórter, né, que se recuperou, ele não acredita numa fé religiosa, mas ele acredita em Deus. Então, ele não segue uma determinada religião, mas ele tem uma crença íntima lá de que existe algo além, entendeu? Dificilmente existe uma pessoa que não acredite em Deus. Eu tenho essa tese comigo, Cláudio, e eu queria falar isso para a Cris também. Primeiro, porque nós somos espíritos de fato. E como espíritos, lá no nosso íntimo, a gente sabe da existência de um ser criador. Lá, como espíritos, tá certo? O problema é que a gente vem para a Terra e aí se mistura aqui no meio de tanta gente querendo apresentar Deus diferentes para a gente, né? Que a gente não acredita nesse Deus que é apresentado pelo ser humano. Entendi. Quando lá no íntimo a gente anseia por Deus, a gente sabe da existência dele. Mesmo aquele que declara que não acredita, que é marrento? Não, assim. Você pode ver, ele declara que não acredita, mas o comportamento dele é de quem acredita. Às vezes a pessoa se diz ateu, mas o comportamento dele é mais cristão do que muitas pessoas que são religiosas. É porque lá no íntimo ele tem essa certeza. O que ele não acredita é no Deus da forma como está sendo apresentado pelas religiões. Tá certo? É esse que é um X da questão aí. Então, o que eu queria aconselhar para a Cris? Cris, primeiro, não acredite que você não tenha fé, tá bom? Porque você tem, senão você não estaria conversando conosco. E busque se reposicionar mentalmente aí, porque eu tenho certeza que talvez você esteja buscando a fé de forma errada. Agora, a questão que a gente deixou antes do intervalo, né? É possível ter evolução espiritual, ter fé em Deus, mas não ter obras? Então, voltando para isso que a gente estava dizendo, eu acabei de falar que todo mundo, na minha concepção, não tem pessoas que não acreditam em Deus lá no íntimo.
Talvez não acredite nesse Deus da forma como ele é apresentado, tá certo? Sim. Que eu chamo aí de Deus humano, né? Então, ter fé sem obras é possível sim, a questão é saber o que são essas obras. Então tem pessoas que acham que para ela mostrar que ela tem que ter fé, ela precisa fazer alguma coisa que mostre para as pessoas isso. Quando na verdade, o que ela precisa somente é fazer obras internas. O que são obras internas? Ela estar de bem com ela mesma, ela estar em paz, ela acreditar nela mesma, ela levantar todo dia de manhã para ir trabalhar numa boa, quer dizer, sem sacrifícios, né, se sentir bem com o que faz. Isso tudo são obras. É que as pessoas esperam grandes obras talvez religiosas, obra no campo da assistência, obra... Não, às vezes o fato de você viver bem, de você estar de bem consigo, já é uma tremenda de uma obra. Diante de tudo que está acontecendo aí na humanidade, que a gente tem visto aí muita gente passando por dificuldades, se você estiver bem com você, não tem obra melhor do que essa, Cláudio. Sabe? De você se sentir bem com você, de você ser uma pessoa positiva, uma pessoa que, quando chega num ambiente, cative as demais, que ajude as demais, que incentive as demais, né? Com a sua boa energia e por aí afora. Então não precisa necessariamente ser numa obra em que você, sabe, espere que as pessoas reconheçam, olha a obra daquela pessoa, nossa, olha o que ele fez. Faz caridade. Não é isso. Tá certo? Eu acho que a questão da obra em si é principalmente a forma como você se sente com você mesmo e como você se posiciona diante das coisas. Como lidar com a dor na visão espírita? Todo mundo passa por momentos de altos e baixos, por exemplo, a perda de um ente querido, doenças, dificuldades financeiras. Como lidar com sofrimentos como estes? Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 5, disse: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O choro é causado pelo sofrimento. É muito difícil uma pessoa atingir a maioridade sem passar pelo sofrimento. Jesus ofereceu consolo para essas pessoas. E ainda é possível reagir através de 2 tipos de comportamentos: resignação e resistência. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra resignação é definida como submissão paciente aos sofrimentos da vida. Já a palavra resistência apresenta o seguinte significado: força que defende o organismo do desgaste de doença, cansaço ou fome. Edson, o que o Espiritismo diz sobre a dor e como é possível ser bem-aventurado mesmo chorando? Bom, o próprio Jesus falou aí, né? Quando ele fala bem-aventurados os que sofrem, não é isso? Isso. O que ele está querendo dizer com isso, na verdade? Parece um contrassenso, mas como é que uma pessoa pode ser bem-aventurada sofrendo? Tá? A gente tem que tentar lembrar o que Jesus veio trazer de lição. O que é que ele veio ensinar? Tá certo? A grande missão de Jesus foi ensinar o amor e foi ensinar, na realidade, a questão da vida futura, tá certo? De um posicionamento do espírito no plano espiritual, que essa é a verdadeira vida. Sim. Tá certo? Então, quando ele coloca ali bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque a pessoa que está em aflição, ela não está conectada com... Ela não está distraída com o mundo. Ela está preocupada com a dor dela. Então, ao se preocupar com a dor, ela vai buscar outras coisas. Ela deixa de estar distraída com o mundo e ela vai buscar a solução para os seus problemas. Tá Ela certo? foca na solução. Foca na solução. Então, o que ela fez? Ela se distraiu, ela, teoricamente, se concentrou na busca da solução para aquilo e ela está buscando outros caminhos. É onde ela chega na espiritualidade, é onde ela chega na fé, é onde ela chega na crença, né, de algumas coisas, é onde ela... ao deixar de se distrair com o mundo, ela se concentra mais nela mesma, nesse processo, ela começa a entender coisas que até então ela não entendia, porque ela estava distraída. Isso gera consolação. Isso é que vai gerar consolação. Muitas pessoas acham, elas estranham, né, que no meio espírita, que o espírita é uma pessoa que não sofre. Pelo contrário, o espírita sofre como outro qualquer. O que diferencia o espírita das demais pessoas é que ele agora tem uma compreensão sobre a dor diferente. Ele entende que aquilo é um processo, né, de transformação para ele não continuar sendo o mesmo, para ele se modificar. E outra coisa, a forma, quando você aprende a doutrina espírita e entende todo esse contexto,
você passa a enxergar as coisas do mundo de forma diferente. Elas já não te afetam mais com a mesma intensidade que elas te afetavam antes. Essa é a diferença. Entendi. Então, eu vou tentar explicar melhor. Poxa, o espírita não fica doente? Fica. O espírita não perde emprego? Perde. O espírita, sei lá, não tem outros tipos de problema qualquer, não perde entes queridos? Perde. O espírita continua passando por todas as situações que o ser humano passa. Porém, a forma como ele enxerga, a forma como ele se posiciona diante disso, é que o faz ser diferente. Ele não se livra dos problemas, ele aprende a lidar com eles. Essa é a diferença. É isso que o espiritismo pode ajudar as pessoas, certo? O problema não derruba a pessoa, né? A gente tem até pessoas comentando aqui, preciso de ajuda. É encarar de frente e buscar soluções alternativas para sanar, ou pelo menos diminuir a dor. Ela é uma ouvinte aí que colocou, ela não explicou bem qual é a ajuda que ela precisa. É assim, na lei de sociedade, que também está lá no Livro dos Espíritos, vocês vejam, nós estamos falando de várias leis aqui, já falei da lei da adoração, agora vamos falar da lei de sociedade, né? Na lei de sociedade, você vai entender ali que nós precisamos um dos outros para se desenvolver, para se transformar e tal. Então, pedir ajuda, no caso, como ela colocou ali, não é errado. Pelo contrário, é você se colocou lá dizendo, olha, eu não tenho condições, eu preciso que alguém me ajude. Então, o que eu queria aconselhar para essa ouvinte? Que ela busque efetivamente essa ajuda numa casa espírita, tá certo? E, de novo, né, se ela não tiver condições de buscar uma casa espírita, então que ela pelo menos busque uma ajuda interna, que ela passe a ler livros que possam contribuir para ela. E aí eu aconselho para ela o Livro dos Espíritos, aconselho também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para ela retomar uma compreensão diferente das coisas, tá certo? Pedir ajuda não é ruim. O problema é você saber aonde buscar. Tá? Bacana. Pelo WhatsApp, diz a Regina, né? Regina Rodrigues, de Barueri. Somos sempre levados a acreditar que uma crença é o caminho para Deus. Mas o bem é o caminho, praticar o bem, fazer algo com amor. Qualquer ato com amor é o exercício do bem. Hein? É isso mesmo. E, aliás, eu tenho uma palestra que fala sobre isso, né, de bem com você mesmo. Mas eu queria, inclusive, aconselhar os leitores, os ouvintes, na verdade, a lerem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito chamado... É um Espírito protetor, ele não dá o nome dele. Essa mensagem é intitulada O Homem no Mundo. Está lá, acho que no capítulo Sede Perfeitos, se eu não me engano é o item 7 ou o item 10 desse capítulo aí, Sede Perfeitos. O Homem no Mundo. Quando você lê essa mensagem, você tem essa exata compreensão de que da forma como o ouvinte colocou aí, né, que são as suas atitudes no mundo que vão valer mais do que qualquer outra coisa. A forma como você se posiciona no mundo, a forma como você realiza as coisas, falam mais de você para Deus do que outra coisa qualquer. Ele não está preocupado se você está indo na casa espírita, se você está indo na religião, se você está indo na igreja, né? Não importa para ele onde você está indo buscá-lo, mas sim o que você faz durante o seu dia, durante as suas menores atitudes. É isso que conta, tá certo? Então, o teu comportamento no mundo de forma positiva contribui mais para você do que você seguir uma determinada religião. Eu achei aqui, ó, Homem no Mundo, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, é o item 10 do Sede Perfeitos. Do capítulo 17, Sede Perfeitos. Sede é o Perfeitos. 17, né? Então, tá aí. Um convite para que vocês leiam, vocês vão achar interessante essa mensagem. Agora, os espíritos em algumas reuniões mediúnicas dizem que estão com dor. Essa dor é moral, não é física. É assim... O perispírito não sente dor. Ele é um corpo, ele não é um corpo físico, ele não tem os órgãos físicos, né? Então ele não tem dor, porque é um corpo etéreo, né? Ele é formado, inclusive, do mesmo fluido cósmico universal, porém numa outra composição, é mais etérea. Então, perispiritualmente falando, você não sente dor, porém o seu mental influencia. Então você, mentalmente falando, acaba levando com você a dor. Tá certo? Nós acho que inclusive tratamos disso no programa passado, se não me engano, né? Naquela questão do desprendimento do espírito, do corpo e tal.
Então, infelizmente, o nosso mental influencia lá no nosso perispírito, que consequentemente vai influenciar no nosso comportamento, tá certo? Por isso que é importante você estar de bem com você se iluminar, você buscar a sua paz interior, você buscar se conhecer bem, se aceitar do jeito que você é, sem ficar com muita distração do mundo, né? Preocupado com as coisas do mundo, preocupado em agradar as pessoas, preocupado, sabe? Você tem que viver bem consigo. Ser você. Né? É isso. Você pode sofrer ou pode não sofrer. Você pode estar vivenciando uma situação de estresse com ou sem sofrimento. Lembra que a gente falou aqui, inclusive, no programa? Tem pessoas que adoecem e tem outras que não. Tem as que se curam e tem as que não. O que é que diferencia? É a forma como a pessoa se posiciona. É a forma como ela se encara, é a forma como ela vive. Então vejam, a gente pode pegar duas pessoas vivenciando situações semelhantes. Uma vai sofrer, a outra não. Qual é a diferença? É o mérito dela? É o fato dela orar mais que a outra? Ou é o comportamento dela? É a forma como ela se enxerga? É a forma como ela se posiciona diante das coisas? A doutrina espírita, o grande convite que eu faço aí para as pessoas conhecerem a doutrina espírita é justamente para isso. Porque ela é transformadora, ela faz você reorganizar o seu mental, se reorganizar, né, como um ser no mundo e você se reposicionar diante das coisas do mundo. Você tem a exata dimensão e a exata compreensão de que você está vivendo no mundo de forma momentânea, você vai usufruir das coisas do mundo, né? Mas essas coisas do mundo não vão influenciar o seu espírito. Entendi. É mais ou menos isso que o espírito fala aí nesse Homem no Mundo, que eu convido novamente as pessoas para lerem. Vai lá no item 10, capítulo 17 do Evangelho segundo Edson, tem uma pergunta aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Betânia Mello diz: o que fazer com o sofrimento da minha mãe que está com demência e tem medo da morte? Aí a Betânia diz que sofre muito com isso. Então veja, o sofrimento é duplo aí, né? Da mãe que tem o medo da morte e dela que tem que vivenciar essa situação. Eu aconselharia levar a mãe, não sei se é possível ou não, a um tratamento espírita. Ou se ela não puder levar a mãe, que ela pelo menos busque esse tratamento espírita, né? O medo da morte vem em função do desconhecido, em função inclusive dessas crenças todas, né, que a gente tem, de que somos pecadores, de que fizemos coisas erradas e por aí afora. É a forma interpretativa de Deus, desse Deus humano que condena, né? Sim. Castiga. Então, muitas pessoas têm receio quando chega perto da passagem, quando assim, chegou o momento, né, próximos à morte, do que vai encontrar do outro lado, porque aí não se acham merecedores de estar bem, por aí inventaram até umbral aí no meio espírita, né, que todo mundo vai para um umbral, umas coisas que não sei de onde as pessoas tiram. Seguinte, leiam o Livro dos Espíritos de novo, eu estou aconselhando aqui, leiam o Livro dos Espíritos. No caso da Betânia, que é o nome dela, isso. Se a Betânia puder ler o livro Céu e Inferno, né, e até ler para a mãe também, ela vai se instruir e vai ajudar a mãe a ter uma outra compreensão da vida futura, né? Se tem também um capítulo lá no Livro dos Espíritos chamado Penas e Gozos Futuros, ou seja, se o espírito vai vivenciar a situação de dor ou se ele vai vivenciar situações de bem-aventuranças, de gozos e por aí afora lá no seu desencarne. São itens interessantíssimos para você se reinstruir, viu, Betânia? E também ajudar a sua mãe a se reinstruir nesse conceito, tá certo? Eu acho que é de extrema importância. Ter medo da morte é natural para quem tem medo de si mesma, para quem acredita que é pecador, que fez coisas ruins e por aí afora. Porque tem medo do que vai encontrar do outro lado, vai ter o julgamento, vai ser cremado, vai para o inferno ou coisa que o valha. Quando na verdade não é nada disso. Mais um complexo de culpa, né, nosso do que qualquer outra por coisa. Falsa compreensão das coisas, esse que é o problema. Né? Eu insisto nisso, é uma falsa compreensão da forma como Deus nos vê. É o Deus humano que eu costumo dizer aí, tá certo? Que tem sentimentos humanos, que tem sentimentos humanos, né? Quando na verdade Deus não é nada disso. Deus não condena, Deus não julga, ele apenas se dá oportunidade e ele quer ver você se desenvolver. Deus não deu a capacidade de pensar e tomar decisões e fazer coisas erradas também? Quer dizer que ele vai te condenar porque você fez coisas erradas quando ele te deu essa capacidade? Sim. É um contrassenso. Você concorda comigo? Então, o conselho que eu dou para Betânia é esse.
tentar se reeducar mentalmente nessas questões da morte e ajudar a sua mãe também nesse processo. Se vocês puderem ir numa casa espírita fazer um tratamento, excelente. Vai ser bom para você e vai ser bom para sua mãe. Isso aí. Como cuidar de alguém que está sofrendo com pensamentos suicidas? Suicídio acontece com muito mais frequência do que imaginamos. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Suicídio não é frescura. Suicídio é sofrimento em sua versão mais terrível. O tempo muda tudo e é o nosso maior aliado na luta pela vida. O que todos precisam é de apoio para passar pelas fases em que estão sofrendo. Por isso, mais do que procurar soluções ou tentar refutar a visão da pessoa sobre si mesma, procurar convencê-la do quão legal ela é, por exemplo, é fundamental oferecer um ombro e uma escuta. Mostrar que ela não está sozinha. É importante enfatizar. Escute de forma empática e não tente solucionar todos os problemas da pessoa por ela. Escutar de forma empática é ouvir a história de alguém tentando vestir a sua pele e sentir como ela se sente. Edson, falar sobre Deus neste momento pode ajudar a pessoa a se livrar desse tipo de pensamento? Funciona ou não? Depende de que Deus você vai falar para ela. Se você vai falar desse Deus punitivo que todo mundo apresenta nas religiões, vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá certo? Então, esse que é o cuidado que a gente tem que ter. As pessoas, quando elas entram num processo desse aí de suicídio, você veja, é o contrário do que a outra ouvinte falou, né? A pessoa que está vivenciando uma situação dessa, ela não tem medo de morrer. Pelo contrário, portanto que ela vai buscar a morte, tá certo? É o contrário da outra ouvinte, que a mãe tem medo de morrer. Quer dizer, então a mãe está se segurando na vida, né, o máximo que pode. Já o suicida, esse que tem esse tipo de pensamento, na verdade ele tem medo de viver. Olha que interessante. Ele não está bem vivendo, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com uma série de coisas. Então, ou é pelas cobranças da sociedade, ou é a forma como ele está se encarando, ou a forma como a família o vê, e por aí afora. Quer dizer, o fato da pessoa se sentir mal com ela mesma é que faz ela buscar essas alternativas, né, de fuga, de sair fora, de se entregar para algo desconhecido, mesmo que não saiba o que vai acontecer do outro lado, né? É uma fuga, na verdade. Então, na verdade, essa pessoa está tendo medo de viver. E o que a gente tem que fazer com ela, na verdade? Fazer com que ela se sinta bem em viver. E se você vai falar para ela de um Deus que pune, que castiga, que cobra, que impõe, você vai empurrar cada vez mais ela para um processo de se sentir mal com ela mesma. Então é preciso mudar o conceito. Para quem tiver tratar com um suicida, ela tem que falar de forma diferente das coisas, tem que ser mais positivo, tem que buscar mostrar para a pessoa o quão importante ela é, as coisas que ela pode realizar no bem, as coisas que ela fez que são bacanas, o como ela é importante, como Deus acreditou nela, como Deus apostou nela, dando a vida para ela, e fazer ela mudar o seu padrão mental. E não carregar mais culpa para cima dela, tá certo? Por isso que eu teria cuidado da forma como se fala para o suicida nesse sentido, né? Agora a pessoa vai dando sinais, né? De que muitos sinais. Quer cometer suicídio. Muitos sinais, aquelas frases clássicas, né? O que eu estou fazendo nesse mundo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, estou sendo estorvo para minha família. Ou seja, são frases soltas, às vezes, que vão sendo colocadas, que vão demonstrando que a pessoa está numa insatisfação íntima, ou seja, ela está num processo de disputa íntima, né, de coisas. Ela não está se aceitando intimamente de alguma forma. Então aí é o momento da gente transformá-la. Mas para isso você precisa ter condições para isso, né? Se você também acredita, se você é uma pessoa impositiva e tal, você vai contribuir de forma negativa. Tem que contribuir de forma positiva, fazendo a pessoa sair daquele padrão mental dela. Porque assim, Cláudio, a pessoa que está com pensamentos suicidas já é o sofrimento, a dor levada ao extremo. Sim. Sabe, aquela dor que a dor que a gente estava falando aqui, que é uma dor que vem para te ajudar a se reposicionar. A pessoa, ao invés dela se reposicionar com a dor, ela se apega à dor. E ela influencia cada vez mais, a dor vai indo para um nível extremo. Ela não consegue entender que aquela dor é só para ela se reposicionar e seguir de uma outra maneira. Aí ela se apega à dor, se aferra àquilo, tá certo? Então ela entra nesse processo aí de desgosto da vida e por aí fora.
Lá no livro, eu estou de novo falando do Livro dos Espíritos. Hoje né? é o programa do Vamos Livro lá. dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos existe um item chamado penas e gozos. A gente falou aqui de penas e gozos futuros, né? Nessa questão do que acontece depois da morte. E tem um outro item que é penas e gozos terrestres. Ou seja, você sofrer ou você viver de uma forma... E tem um item lá que é desgosto da vida, suicídio. Olha que interessante. Então ele trata exatamente disso, pessoas que têm desgosto pela vida e que buscam de alguma forma a alternativa do suicídio. Aí vai lá da questão 943 até a 957. Fora os seus... Tem algumas outras questões lá que às vezes abre o A e o B também, né? Que são outras questões. Então, olha quantas questões tem ali para tratar desse tema. Tá certo? Que é um tema interessante, né? E aí nós vamos descobrir, na verdade, que o suicídio é isso que eu estava falando, é um desgosto, a pessoa não se sente bem, ela tem medo de viver, porque ela se cobra demais, tá certo? Ela acha que ela não está sendo útil, ela quer que ela está sendo, de alguma forma, que ela está sofrendo ao extremo, que Deus não gosta dela, ou por aí afora, ou que a sociedade, as pessoas não gostam dela. Então ela começa a entrar nesse tipo de pensamento. O que ela vai fazer, na verdade? Ela vai atrair, né, energias, vai atrair espíritos que estejam numa sintonia semelhante. Sim. Então ela vai agravar o sentir. Aí o peso fica maior aí. Olha, você pode alimentar o seu sentir de forma positiva, se posicionando de forma positiva e atraindo coisas boas, ou você pode alimentar o seu sentir de forma negativa, alimentando esse tipo de sentimento. Então, eu tenho para mim o seguinte, não existe um suicídio, aquele que realmente leva a efeito, né, que não tenha um processo obsessivo, que não tenha uma amplificação e que não tenha um incentivo de espíritos que estão sofrendo também. É matéria de estudo aí para as casas espíritas. Né? Aliás, existe um livro chamado Vozes do Grande Além, lá do Chico Xavier. O título do livro já diz, né? Vozes do Grande Além, ou seja, pessoas, espíritos que trazem mensagens, tá certo? E existe uma mensagem que, se eu não me engano, o título é Suicídio e Loucura, mas eu lembro o nome do espírito, chama-se Hilda. É o espírito de uma mulher chamada Hilda, e ela descreve o suicídio dela. Ou seja, o que ela vivenciou e tal, e de que forma que ela se suicidou. Ela se suicidou bebendo veneno. Mas a descrição que ela faz é muito interessante, porque ela diz o seguinte, que ela mesma se ligou a esse tipo de sentimentos negativos, ela se ligou com essas entidades negativas que ficaram incentivando-a, ela não conseguiu se libertar disso, e aí ela começou a mentalizar a ideia de morrer, para acabar com tudo. Que foi sendo amplificada, essa ideia, pelas entidades que ela convidou para estar com ela. Tá certo? Aí ela tomou uma grande decisão, preparou lá o veneno. No momento em que ela ia tomar, uma luz se fez no interior. Ela descrevendo isso, tá, Cláudio? Uma luz se fez no interior dela. E ela dizia, eu não posso fazer isso, eu não posso fraquejar nesse momento, eu não posso, né? Aí ela, nesse momento de luz, ela sente que mais as entidades que queriam que ela cometesse, vem e abafa esse sentimento de luz, que na realidade eram os mentores tentando ajudá-la, abafam aquilo e a incentivam. E ela fala assim, que mesmo não querendo, ela tomou, olha que interessante, mesmo não querendo, ela tomou o veneno. Por isso que eu falo que aí é um incentivo, né, do plano espiritual. A pessoa se ligou de tal forma que ela não consegue se libertar. Que coisa.